Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Os irmãos podem tomar o vosso assento, amém? Aleluia. Sou grato ao Senhor pela oportunidade que Ele me deu de trazer a palavra nessa noite para os irmãos. Também queria glorificar a Deus pela vida de cada irmã aqui, que hoje é comemorado o Dia das Mulheres, né? Que Deus possa abençoar cada irmã aqui, que vocês possam continuar sendo bênçãos na casa do Senhor, que vocês possam ser, como diz a palavra em Provérbios 31, mulher virtuosa. Provérbios 18, 22 diz assim: o homem que acha a sua esposa acha o bem e ganha de Deus a benevolência do Senhor, a bondade do Senhor. Que você seja essa mulher virtuosa, abençoada no seu lar, amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o apóstolo me deu essa responsabilidade de estar trazendo algo da parte de Deus para a igreja, e eu glorifiquei a Deus porque nesta terça-feira eu fiz um culto na casa da minha irmã. Deus tinha me dado uma palavra ali, e essa palavra entrou no meu coração, e eu falei ainda com o meu irmão, que é o bispo Luciano. Eu falei: olha, quando Deus me der a oportunidade, eu quero trazer essa palavra para a igreja. Isso foi na terça-feira. Quando foi na quarta-feira, o apóstolo, ele entrou em contato comigo e pediu para mim estar trazendo a palavra no domingo. Então eu vi que Deus confirmou, né? Eu tinha falado isso para Deus, e Deus logo em seguida já permitiu que eu viesse trazer isso para vocês, a palavra de Deus, amém? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia comigo lá em Salmo 24. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 24. Amém? Todos encontraram? Aleluia. Vou ler a palavra. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Fundou-a Ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, e que nele não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça dos Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Irmãos, eu gostaria que vocês repetissem comigo. Eu vou contar até 3, eu pediria que os irmãos viessem repetir o versículo 7, 8, 9 e 10, tá? 1, 2, 3. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Ele é o Rei da Glória, Ele é o Senhor dos exércitos, é o nosso Deus, o Deus forte. Amém. Pedro, por favor, você coloca o tema para mim. Amém. A glória do Senhor voltará. Aleluia. Profetiza na vida do seu irmão aí, que a glória do Senhor, ela vai voltar na sua casa, no seu lar. Que tudo que foi perdido, tudo que o inimigo roubou, Deus vai devolver nesta noite, amém? Mas é para aqueles que creem, aqueles que confiam, aqueles que buscam do Senhor. Aí sim Deus vai dar. Se você ficar na dúvida, será que vai acontecer? Será que Deus vai dar? Será? O será vai impedir. Mas se você tomar posse nessa noite e falar: eu creio que Deus vai me dar,
eu creio que Deus vai salvar meu filho, vai salvar o meu casamento, Deus vai fazer milagre, vai tirar aquele ente querido que está enfermo. Deus vai fazer, depende da tua fé, se você confiar, Deus vai fazer, em nome de Jesus, amém? Eu gostaria que os irmãos fossem comigo, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, eu vou estar narrando alguma passagem da Bíblia aqui, e vou estar citando alguns versículos, alguns nós vamos ler, outro eu vou estar somente narrando para os irmãos acompanhar, amém? 1 Samuel, capítulo 1. Eu não vou ler, mas eu vou contar a história, depois nós vamos ler alguma parte aqui, algum versículo. Diz a Bíblia que um homem chamado Eucana, com a sua esposa Ana e Penina, eles subiam todos os anos numa cidade chamada Siló para adorar ao Deus Altíssimo. E ali eles tinham o costume, o hábito de estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus uma vez por ano. Mas a Bíblia relata que Eucana, ele ia lá adorar o Senhor, e Penina ia junto, e Penina feliz porque ela tinha filhos e filhas. Porém a Bíblia relata que Ana, ela era estéril. Mas Ana, ela tinha uma diferença, ela era uma adoradora. Mesmo que ela tinha essa situação, ela, naquele tempo, uma mulher estéril, ela era, no meio do povo ali, eles debochavam dessa situação. Penina tirava sarro da cara dela, debochava dela, porque ela tinha filhas e filhos, e Ana não tinha. Mas ela ali no templo do Senhor, ela buscou o Senhor, ela chorou na presença do Deus vivo, crendo que Deus podia dar esta bênção a ela. E uma determinada vez que ela subiu no templo ali diante do sacerdote Eli, ela fez uma promessa diante do Deus vivo, falou: Senhor, eu creio que o Senhor pode me dar, se o Senhor me der um filho, um varão, eu devolverei ele ao Senhor. E dentro da fé dela, crendo que Deus ia entregar este filho, ela fez esse voto a Deus, e Deus concedeu a ela um varão com o nome de Samuel. E esse filho que Deus deu a ela, ele foi crescendo nos caminhos do Senhor. Deus abençoou de tal forma a vida dele, que ele foi aprendendo cada vez mais a estar na presença de Deus. E ele foi ali, a Ana entregou ele ao profeta, ao sacerdote Eli, para que viesse ser ensinado a ser um profeta na casa de Deus. E assim foi feito. Em 1 Samuel diz assim, que Samuel, ele cresceu nos cuidados de Eli, e Deus abençoou dele de tal forma que ele virou um profeta. E Deus usou ele para repreender o sacerdote Eli. Por quê? Porque ele era sacerdote na casa do Deus vivo, ele fazia tudo para Deus ali, porém ele tinha 2 filhos, que a Bíblia diz, Ofni e Finéias. E os 2 filhos dele também eram sacerdote, só que eles viviam uma vida ali totalmente errada diante de Deus. Às vezes nós estamos na igreja, nós servimos ao Senhor, nós buscamos ao Senhor, Deus fala conosco, porém nós não fazemos a vontade de Deus do jeito que Ele quer. Deus fala, usa os pastores, os profetas, para que nós possamos corrigir a nossa casa, mas nós entramos e saímos e ficamos que nem Ofni e Finéias. Nós não tomamos conta dessa situação e entramos, saímos na casa do Senhor, mas só para esquentar o banco da igreja. Deus não quer isso. Deus quer que você seja um verdadeiro adorador. E Samuel foi ali repreender o sacerdote Eli, para que ele viesse repreender os filhos, para que ele viesse tomar posição. Porém, ele não tomou posição, ele continuou vivendo aquela vida ali. Eles estavam diante da casa do Senhor, no templo do Senhor, mas desobedecendo o que Deus queria para eles. Eles estavam na frente da batalha. A mesma coisa quando tem o apóstolo, os pastores que estão aqui na frente da igreja, prega algo, mas não vive aquilo que prega.
Era isso que acontecia com eles. Aí o que aconteceu? Deus permitiu que uma grande guerra viesse na vida deles. Porém, a Bíblia diz que os filisteus se levantou contra eles. Por parte de Deus, Deus permitiu isso. E a Bíblia relata que houve uma grande guerra, o qual eles perderam, eles morreram nessa guerra. Deus tinha avisado que era para eles se consertar, tomar posição, e eles não tomaram posição. Deus permitiu que os filisteus viessem morrer, e também Ofni e Finéias. Quando o sacerdote Eli ficou sabendo dessa situação, ele já velho de idade, vieram avisar que eles foram guerrear, e eles tinham perdido a guerra. Ele também teve um infarto ali, ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. Deus permitiu que tudo isso viesse a acontecer, mas algum deles ficou vivo ainda. Eles levaram a arca da aliança para guerrear, para que, se eles achavam que se eles levassem a arca, que representava a glória do Senhor ali naquela guerra, eles iam ganhar a guerra. Porém, mesmo com a arca do Senhor estando ali junto com eles, eles não conseguiram ganhar a guerra. Por quê? Porque Deus não abençoa pessoas que brincam com as coisas de Deus. Deus não quer abençoar aqueles que não levam a sério as coisas de Deus. Se você está aqui nesta noite, tem vindo na casa do Senhor, está buscando a presença de Deus, toma posição. Se você errou, se você pecou, peça perdão a Deus. Você tem que reconciliar com Deus, mas viver debaixo do centro da vontade do Senhor, amém? E eles não viveram isso. Deus permitiu, mesmo com a arca da aliança, a arca, o qual os hebreus ali já estavam na época que saíram do Egito, era aquela presença, era o mesmo Deus vivo, estava com eles ali, e eles perderam, e os filisteus levaram essa arca, que era a presença de Deus. E não é diferente na nossa vida. Às vezes, por nós pecarmos, por nós errarmos diante de Deus, a presença de Deus é retirada das nossas vidas. Você fala assim: poxa, mas eu estou na igreja, eu estou orando, mas Deus está te pedindo algo. Deus quer que você se posicione mais, que você ore mais, e você entra e sai daqui e não muda nada. Quando acontece isso, foi o que aconteceu com eles. Eles achavam que pela presença de Deus, a arca de Deus está ali com eles, eles estavam tranquilos, mas levava de qualquer jeito. Tome cuidado, irmão. Como é que você tem adorado a Deus? Como é que você tem buscado a Deus? Porque se você continuar desse jeito, a presença de Deus vai embora. E foi o que aconteceu com ele. Mas nesta noite, se você se policiar, se você acreditar, se você se reconciliar com Deus, se você pedir perdão pelos seus pecados, ela vai voltar na sua vida, e as portas vão se abrir, pessoas vão ser curadas, casamento vai ser transformado, o seu filho, talvez que está nas drogas, Deus vai libertar. Não é eu que estou falando, a Bíblia diz: o seu filho não é para calamidade deste mundo, não é para sua vergonha, não, ele é para a honra e a glória do Senhor. Deus, Ele quer te abençoar, mas você precisa acreditar. Não abra mão do seu filho, não abra mão da sua filha. Meu filho está preso, ore, Deus pode tirar ele de lá, Deus pode trazer ele para a casa do Senhor. Ah, mas eu não creio. Creia, irmãos, creia, porque eu vivi um tempo nas drogas, eu não saía do centro de Umbanda, eu vivia ali nessas condições, mas Deus me trouxe para a casa do Senhor. Deus fez isso, respondi uma época, um processo, mas Deus não permitiu que eu fosse preso, porque eu já estava na casa do Senhor, e eu acreditei na palavra que estava sendo ministrada. Se você acreditar, mesmo que Ele esteja lá, Deus vai libertar em nome de Jesus. E a Bíblia diz que foi-se embora a arca, a presença de Deus na vida daquele povo, que era o povo de Deus, com permissão de Deus. Mas eu quero dizer para você, se isso já aconteceu na sua vida, se está tudo parado, eu quero dizer algo para você: ela vai voltar em nome de Jesus. Toma posse em nome do Senhor Jesus.
Abram comigo em 1 Samuel capítulo 4. Eu gostaria de ler o que eu acabei de dizer aqui para vocês poderem entender. 4, versículo 5. 1 Samuel 4, 5. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados, e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus, e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portais varonilmente, porque para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. A palavra diz aqui que eles foram mortos, como eu acabei de dizer já. A presença de Deus foi-se embora, mas Deus, Ele tinha uma promessa para aquele povo que ainda sobrou, aquele povo ainda que Deus poupou. E Deus aí ensinou, eles viram o que aconteceu, porém existiam pessoas no meio deles ali que tinham o coração aquebrantado. Que nesta noite você possa estar com o seu coração aquebrantado, que nesta noite Deus possa tocar no seu coração e você crer que você precisa transformar. Você tem que acreditar que você tem que mudar, que você pode melhorar um pouco mais. Às vezes nós achamos que já é o suficiente. Eu venho no domingo na casa do Senhor, eu adoro ao Senhor, mas no decorrer da semana, como é que está o seu coração? Será que você tem orado? Será que você tem buscado? Você tem feito jejum, buscando a Deus pela libertação da sua família? Talvez você venha, o seu esposo não vem, há tempo já, e você fala: meu, não tem jeito. Tem sim, se você acreditar. Deus, Ele faz, Ele tem tudo determinado no tempo dEle. Nós não sabemos. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que foi 12 anos, mas ela acreditou, e quando o Senhor passou num determinado ponto ali, ela tocou nas vestes dele. O Senhor está passando nesta noite aqui. Se você tocar, se você acreditar, Ele pode trazer algo, bênção para você nessa noite, algo que você precisa, em nome do Senhor Jesus. A arca foi-se embora, mas a Bíblia nos garante que ela voltou. E eu creio que talvez você nessa noite possa estar pensando: muitas coisas já passaram na minha vida, poderia ter acontecido desta forma e não aconteceu. Às vezes você vem para a igreja e você fala: Senhor, eu comecei a vir para a igreja, buscar a Tua presença, parece que as coisas começaram a andar para trás, parece que nada está acontecendo, tem um problema com os filhos. Mas se você não dá ouvido ao diabo, porque o que ele faz? Ele quer que você venha pensar que não adianta. Ele quer que você venha colocar no seu coração que, olha, você está tentando, fazendo, buscando e nada acontece. Mas nós vemos na Bíblia, tudo que eu já li na Bíblia, diz que quando você persevera, a bênção chega. Então eu quero que você venha perseverar, porque como a Bíblia diz que vai voltar a glória de Deus, eu profetizo nessa noite que vai voltar bênção sem medida na cada vida aqui, em nome do Senhor Jesus, amém? Abram comigo, querido, a palavra do Senhor em 2 Samuel capítulo 6, aleluia, glória a Deus.
Querido, depois que os filisteus, eles levaram a arca passou praticamente em 4 cidades, Asdote, se eu não me engano, e algumas outras cidades que eu não me lembro de cabeça agora ali. Mas os filisteus tiveram muito problema de ter retirado também a presença de Deus dos hebreus, porque eles não agradavam a Deus, eles cultuavam a outros deuses. Eles tomaram com permissão de Deus, porém eles tiveram um prejuízo muito sério, porque muitas pragas vieram sobre a vida deles ali. E eles ficaram perturbados com aquela presença ali, que era a presença do Deus vivo, a arca do Senhor Jesus, a arca do nosso Deus Todo-Poderoso. E o que eles fizeram? Eles por 7 meses, eles reteram ali a arca. Porém, eles viram que eles tinham que devolver essa arca, porque mesmo eles tendo derrotado o exército dos hebreus, matado Ofni e Finéias, sabendo que o sacerdote Eli tinha morrido, eles estavam incomodados com aquilo, porque não era deles. Não tem como o Deus vivo, a presença de Deus ficar aonde aquele povo não clama ao Senhor, não busca ao Senhor. Eles tinham outros deuses. Então o que aconteceu? Eles resolveram devolver a arca, e a arca começou a voltar. Nesta noite, a presença de Deus já está voltando aí, em nome do Senhor Jesus. Você pode sentir isso? Você crê nisso, irmão? Você crê que ela está chegando na sua casa? Que nesse momento, o seu filho, a sua filha, aquele que você está orando, buscando, ela está voltando para eles? Tem que crer, irmão, tem que acreditar, tem que buscar, perseverar, falar: Senhor, eu creio. Eu passei, cortando um pouquinho aqui, eu passei praticamente quase 1 ano desempregado. Eu trabalhei numa empresa praticamente 22 anos, e Deus permitiu que as portas viessem se fechar para mim ali, e foi logo que eu vim para essa igreja. Acho que eu tinha um ano e meio aqui, mas tinha um tratar de Deus na minha vida, e eu orando, buscando ao Senhor, Deus me abriu uma porta lá em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. Eu fui para lá, só que lá não tinha como eu congregar, estava muito difícil, meu coração ali apertado. Eu falei: eu tenho que voltar. E eu orando ao Senhor, nada, mandava meus currículos em todo lugar aqui, e nenhuma porta aberta. Mas eu conversei com a minha esposa, e eu falei: eu estou voltando, mesmo que eu venha ficar desempregado aí, eu vou voltar e vou para os cultos na casa do Senhor, porque aqui eu não consigo cultuar. Eu ia ganhar um bom dinheiro lá, porque tinha muita hora extra, eu ia à empresa nova. Porém não era isso que eu queria estar na casa do Senhor, eu queria fazer a obra, e lá eu não conseguia fazer a obra. Aí eu vim para cá, mas acreditando que Deus ia abrir. Eu falei: Senhor, eu vou estar na casa do Senhor. Eu vim aqui no culto quarta-feira de tarde, quarta-feira à noite, quinta-feira de manhã, oração quinta-feira à noite, sexta-feira oração da meia-noite. Estava quase todos os cultos aqui. Por quê? Porque eu li lá em Lucas, capítulo 15, versículo 49, se eu não me engano, que diz assim: esperar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E eu falei: eu vou esperar em Jerusalém, que é a casa do Senhor. Mas por quê? Porque eu acreditei. Eu falei: Deus vai abrir. E pela misericórdia do Senhor, Deus abriu uma porta. E eu já estou trabalhando já há mais de anos, né? Faz quase 2 anos. Mas porque eu perseverei, eu acreditei. Isso que Deus quer que você faça. Creia, busque do Senhor, que Ele vai fazer. E a palavra do Senhor diz aqui que a presença de Deus estava incomodando muito os filisteus, e eles resolveram devolver a arca. E a arca foi para a mão de um homem chamado Abinadab. E ela ficou ali por 20 anos na casa desse homem, próximo já a Jerusalém. Não era eu acho que era uma cidade cananeia ainda, mas era próximo já a uns 25 quilômetros de Jerusalém, porque eles queriam tirar dali. Eles falaram: isso não pertence a nós, vamos devolver. E eles deixaram ali. Só que ficou 20 anos parado ali, e nada estava acontecendo. Por quê?
estava na casa de um homem, o qual ele já servia a Deus, mas também não era aquele crente fervoroso, aquele que buscava. Então ela ficou ali parada. Mas Davi, o rei Davi, ficou sabendo que essa arca estava lá, e ele resolveu trazer a arca para Jerusalém, porque Davi sabia que a arca era a presença do Deus vivo, e ele falou: eu tenho que trazer para cá, para o meu povo novamente, porque Deus vai falar conosco aqui, Deus vai nos abençoar, a presença de Deus tem que estar com a gente. E ele foi atrás da arca, ele foi buscar a arca. A Bíblia relata que ele foi, porém ele colocou ali em cima de uma carroça, com os bois, e foi trazendo para Jerusalém. Porém, ele trouxe de qualquer jeito, e diz a Bíblia que um homem morreu, quando eles estavam trazendo, chamado Uza. Ele morreu, por quê? Porque eles trouxeram de qualquer jeito. A presença de Deus não pode ser você trazer para a sua casa, para o seu lar de qualquer jeito. Você tem que santificar a sua vida. Deus, Ele quer que você esteja do lado dEle, Ele quer te abençoar, mas não pode ser de qualquer jeito. Você tem que ser um verdadeiro adorador. E Davi logo pensou: eu preciso fazer alguma coisa para trazer a presença de Deus para cá. Só que quando aconteceu isso, que ele morreu, esse rapaz morreu, ele deixou em outra casa, na casa de Obed-edom, de um rapaz chamado Obed-edom. E por 3 meses a arca ficou ali na casa dele, e Deus abençoou poderosamente. A diferença é que ele era um levita, ele era um adorador, por isso que Deus abençoou. Quando você é um adorador, quando você é um crente que busca, que confia, Deus abençoa. E Obed-edom era assim, ele era um levita, um adorador de verdade, que confiava, e as coisas, em 3 meses Deus transformou aquela vida ali, aquela família. Foi um sinal que Deus deu para Davi, e Davi resolve voltar novamente e buscar. Falou: olha, chegaram até Davi e falaram: olha, Deus está abençoando grandemente a vida de Obed-edom. E Davi teve como resposta: se eu trouxer a arca para cá, Deus vai abençoar o nosso povo, e eu como rei, eu quero ela pertinho de nós, para que Deus possa falar conosco, para nós termos direção do que nós vamos fazer para cada povo. E ele resolve ir novamente, ele foi buscar ali a arca. E eu quero ler com você em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12. Aleluia. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com toda Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Aleluia. Somente até aqui. Davi viu que Obed-edom tinha sido abençoado de tal forma, e como ele foi de qualquer jeito ali, ele falou: não, agora nós vamos buscar a arca, mas nós vamos ali, como diz a Bíblia aqui, cada 6 passos que ele dava ali, ele sacrificava um cordeiro. O que é isso? O que quer dizer isso? Quer dizer, meu amado, minha amada, que quando você vem para a casa do Senhor, quando você vem buscar, vem aqui receber algo do Senhor, você já tem que preparar o seu espírito na sua casa. Você já tem que fazer a sua oração, falar: papai, eu estou indo lá, eu não sei quem vai pregar, mas eu sei que o Senhor vai usar os lábios daquele que vai pregar, e eu vou receber em nome do Senhor Jesus. Quando você crê nisso, você abre o seu coração,
Deus derrama a glória dele sobre a sua vida. Seu casamento é transformado, vidas são transformadas quando você acredita nisso. E Davi fez dessa forma. Ele foi buscar a arca ali e a arca voltou. Nesta noite eu quero dizer para você: a presença de Deus, ela está voltando sobre a sua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos. Amém, querido? Todos creem aqui? Glória a Deus. Toma posse, confia. Não fique assim: ah, será? Mas está tão difícil. Pastor, para mim parece impossível, porque se o senhor soubesse o que aconteceu comigo, os meus pecados, as minhas falhas, como é que Deus vai me abençoar? Porque eu já errei demais, eu já pequei demais. Tá certo, não devemos pecar, não devemos errar. A Bíblia fala que nós temos que viver em comunhão, que nós temos que nos santificar. Mas eu quero dizer para você, a Bíblia relata no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36, uma passagem de um homem que chamou o Senhor Jesus para estar jantando com ele, um fariseu. E Jesus foi até a casa dele. E a Bíblia diz que uma mulher pecadora, ela ficou sabendo dessa situação, que Jesus estaria ali naquela casa, que estaria jantando com aquele fariseu. E ela, muito pecadora, ela falou: eu vou até Jesus, a oportunidade está aí, está bem próximo de mim. E ela enfrentou as barreiras. Ela não se preocupou com o que os escribas, os fariseus da época iam falar, mas ela foi até Jesus. E diz a Bíblia que ela chegou ali, se prostrou diante dos pés do Senhor, chorou, e as lágrimas dela lavou os pés do Senhor, e ela enxugou com os seus cabelos. O fariseu, vendo aquilo, disse: se ele fosse o Filho do Deus Altíssimo, ele ia saber quem é essa mulher que está fazendo isso. E o Senhor, lendo o pensamento dele, falou para ele assim, uma parábola que Jesus contou ali, que tinha um homem que devia 500 denários, e o outro devia 50. E aquele homem que deveria receber deles, eles não tinham como pagar, mas aquele homem perdoou a dívida deles. E Jesus perguntou para os fariseus: qual deles, qual dos dois que foi mais perdoado? E ele falou: creio eu que foi o que devia mais, esse que devia mais que foi perdoado. E Jesus falou: essa mulher, ela pecou demais, ela pecou muito mais talvez de todos que estão aqui, mas existe uma diferença. Eu conheço o coração dela, e ela amou demais, ela me amou demais. Por quê? Porque enquanto eu entrei na sua casa, você não deu água para lavar os meus pés, você não me ungiu. Porém essa mulher está chorando desde quando ela entrou, e lavando meus pés com as lágrimas dela, e me ungindo os meus pés com um óleo alabastro que ela tinha levado. Então eu quero dizer para você: não importa o seu pecado, não importa o que você cometeu, se você se arrepender, se você se humilhar, se você fizer que nem essa mulher, a glória do Senhor, ela vai chegar até você. Deus vai derramar glória sem medida sobre a sua vida. Não importa, deixa aqueles falarem de você, deixa aqueles que se levantarem contra você, mas faça que nem essa mulher, enfrenta a situação e fala: não importa que os fariseus eles vão falar de mim, mas eu vou até Jesus. Existe outra passagem em João capítulo 8, de uma mulher adúltera, que a Bíblia fala que enquanto o Senhor estava no templo ali, a Bíblia diz que ele estava escrevendo no chão, na terra. Os homens chegaram e levaram essa mulher até o Senhor Jesus, dizendo: pegamos ela em adultério. E a palavra do Senhor fala na lei de Moisés, que se uma mulher for pega em adultério, ela deve ser apedrejada até a morte. Mas o Senhor disse a eles: quem de vós aqui não tem pecado,
aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia relata que todos eles foram embora, e só ficou o Senhor Jesus e ela. E Jesus olhou para ela e falou: se ninguém aqui te condenou, eu não te condeno, mas vá e não peques mais. Vá, vai me servir, vai me adorar. Se arrependa dos seus pecados, das suas falhas. O homem, ele tem o hábito, o costume de condenar, mas o meu Deus, o seu Deus, Ele não quer te condenar. Nesta noite Ele quer te libertar do pecado. Ele quer levar você à adoração, que você seja como Obed-edom, um adorador. Que se você for assim, Deus, Ele vai derramar a glória sobre você. Como eu acabei de pregar, ela vai voltar sobre a sua vida. Há uma passagem lá em Juízes capítulo 11, de um homem chamado Jefité, que ele tinha uma mancha na vida dele. Por quê? Porque ele era filho de Gileade. Porém, a Bíblia relata que ele era filho de uma prostituta. Gileade se casou de novo e teve outras filhas e filhos. Porém, os filhos sabiam que ele tinha uma mancha, o irmão mais velho, que era Jefité. Às vezes você pode pensar com você no seu lugar aí: pastor, eu tenho uma mancha na minha vida, eu tenho uma falha na minha vida, que todos olham para mim, e quando olham para mim, ele enxerga essa mancha. As pessoas me condenam pelo olhar, mas o meu Deus, o seu Deus, essa noite, Ele te perdoa. Ele quer que você venha se reconciliar. Ele quer que você venha buscar a face dEle, porque Jefité, ele tinha tudo ali. A Bíblia relata que eles, os irmãos, pediram para que eles fossem embora dali. Não queria ele perto dele. E ele foi para uma cidade chamada Tobi. E ele ficou por um tempo lá. Só que Deus é tão grande, tão maravilhoso, que quando os moabitas se levantaram contra os filhos, os irmãos dele, eles foram atrás de Jefité. Porque Jefité, ele poderia ter aquela mancha. Jefité poderia ser filho daquela prostituta, mas ele tinha a marca do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Não importa quem são os seus pais, não importa de que família você veio, não importa o que aconteceu no passado, o que importa é que Deus te ama. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer que todos que estão aqui, todos que estão nos assistindo, venha receber a glória. Que a glória venha voltar não somente naqueles que estão aqui, mas sobre todas as vidas. Mas para isso, a gente precisa buscar, nós precisamos confiar, acreditar, se arrepender, amém? Abram comigo, queridos, em Lucas, capítulo 2, versículo 41. Aleluia, Senhor. Amém? Lucas 2:41. Vou ler. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e o interrogando-os. Somente até aqui. Amém.
Queridos, eu quero dizer para você, dentro do que nós acabamos de ler ali, José e Maria, eles saíram de Nazaré e foram até Jerusalém, porque eles tinham costume, uma vez por ano, de celebrar a Páscoa ali, e eles foram nessa grande festa que os hebreus eles costumam fazer. E a Bíblia relata aqui que José e Maria, eles foram e levaram Jesus juntamente com os vizinhos e todos eles que moravam ali em Nazaré. A Bíblia relata que eles ficaram, festejaram, se alegraram no Senhor. Depois que terminou a festa, eles foram embora. E a Bíblia diz que quando eles estavam indo embora, a caminho de um dia já, eles perceberam que Jesus não estava ali com eles. O que acontece? O que aconteceu com eles ali? Que Jesus estava com eles, andava com eles, estavam do lado de José e Maria. Só que num determinado momento da vida deles, na caminhada da vida deles, sem que eles percebessem, quando eles foram perceber, Jesus já não estava mais ali do lado deles. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes no dia a dia, na correria do nosso trabalho, no dia a dia de cada um aqui, você às vezes vem para a igreja, busca o Senhor, mas você nem percebe que Jesus já não está mais do seu lado, porque Jesus talvez já não está mais no seu casamento, Jesus já não está mais na sua casa, as coisas estão indo mal, porque brechas talvez você está deixando acontecer, e Jesus já não está mais do seu lado, na caminhada, no seu dia a dia. José e Maria, eles perceberam que Jesus não estava com eles. Só que a Bíblia não relata, você não vê José e Maria brigando um com o outro, culpando Maria ou culpando José, dizendo a culpa foi sua ou foi dele. Não, eles viram que eles precisavam buscar Jesus novamente. Se você está aqui esta noite e você já sentiu que Jesus não está com você mais, faça como eles fizeram. Eles foram atrás de Jesus novamente. E a Bíblia relata aqui que eles encontraram o Senhor Jesus e trouxeram com eles de novo para Nazaré. Nesta noite, se você sente que você precisa se reconciliar com o Senhor, se você precisa buscar Jesus, talvez no decorrer da sua vida Jesus ficou lá atrás, volte, pare onde você está e volte. Eu preciso buscar Jesus de novo, eu preciso trazer Ele pertinho de mim. Isso que José e Maria fez, e Jesus veio com ele. Ele quer voltar a ficar pertinho de você, Ele quer invadir o seu lar, mas com a sua permissão. A glória do Senhor vai chegar na sua casa, mas quando você verdadeiramente abrir o seu coração, buscar o Senhor em nome de Jesus. Queridos, a palavra do Senhor diz no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 2, diz assim: filhinhos, não pequeis, não peques. João diz ali pelo Espírito Santo de Deus que nós não devemos pecar, mas se porventura você pecar, não se esqueça que você tem um advogado e o nome dele é Jesus, e ele está aqui nesta noite querendo que você venha reconhecer suas falhas, os seus erros, se humilhe na presença dele, e ele vai te abençoar poderosamente. Amém? Amém. Para terminar, queridos, eu queria que os irmãos abrissem comigo em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Aleluia. 2 Crônicas 7,14. Diz assim a Bíblia: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Dentro de tudo que foi pregado aqui, querido, dentro de tudo que foi falado aqui, a Bíblia diz: se o meu povo, você é o povo escolhido do nosso Deus vivo, eu e você. E Ele diz aqui: se você se humilhar, se você buscar, Ele vai sarar, Ele vai perdoar os seus pecados e vai sarar a sua terra. E com isso, a glória do Senhor vai invadir a sua casa, a glória do Senhor vai estar no seu dia a dia, a glória do Senhor vai estar no seu trabalho. Você vai ser usado nas mãos do Senhor, você vai ganhar almas para o Senhor. E não se esqueça, Satanás, ele quer te parar. Satanás, ele quer que você venha entender que você é um derrotado, mas a Bíblia diz que você é mais que vencedor. Toma posse nessa noite, que você venha cuidar do seu coração, que você seja um verdadeiro adorador. E se você assim fizer, Deus vai te abençoar. Curas vão acontecer no nosso meio, casamento transformado, filhos largando das drogas, esposo que foi embora vai voltar. Creia, acredite, Deus vai abençoar poderosamente em nome de Jesus. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. As palmas louvam o Senhor nessa noite em nome do Senhor Jesus. Amém. Glorificado seja o nome dele.